Amém, glória a Deus. Para o estudo de hoje, a nossa ministração tem um título muito sugestivo, é um memorial diante de Deus, um memorial que a gente ergue diante do Senhor. E eu quero que você entenda todas as definições, todos os conceitos espirituais que vamos tratar aqui hoje, no sentido de estabelecer esse memorial diante de Deus e por que é importante termos esse memorial, por que é importante termos memoriais na presença de Deus e o que isso vai trazer de impacto para o cumprimento daquilo que Deus já te falou. Eu sei que você tem promessas do Senhor, eu sei que você tem palavras de Deus direcionando o seu futuro, ainda que você diga, não, pastor, Deus nunca me prometeu nada, mas a palavra de Deus, a Bíblia, tem inúmeras promessas para aqueles que creem. Então, se você crê em Deus, se você crê na palavra do Senhor, se a sua fé tem essa dinamicidade, você olha para a Bíblia e diz, é a palavra de Deus, eu sei que ali tem muita promessa para você que crê, tem muita promessa, tem promessa inclusive de salvação, você ser salvo está escrito na palavra de Deus. Então, viver uma vida em eternidade com Deus, uma vida na presença de Deus eternamente, é uma promessa e ela se cumpre e você não pode esquecer dela. E o memorial vem nesse contexto, que é esse memorial, é uma ativação da memória. O memorial é fazer com que você lembre de coisas. O memorial é um ativador que faz com que a sua lembrança fique viva, que ela não morra. Nós temos uma capacidade, né? Tem estudos, né, psicológicos, né, que provam, né, o esquecimento, a nossa arte de esquecer algumas coisas. Eu lembro que quando eu era estagiário numa empresa, um dos meus primeiros estágios, e aí eu ainda era muito novo no serviço, ainda era muito novo na atividade, e nem tudo dava para lembrar. E o chefe sempre pedia que deixasse tudo escrito na agenda para que você não esquecesse. E ele disse: coloque tudo nessa agenda porque você sempre vai lembrar das coisas importantes e daquilo que perdeu a importância, mesmo que momentaneamente, você vai esquecer. É melhor estar anotado. E ali ficou um aprendizado. Você deixando anotado vai deixar de esquecer, você vai lembrar. Está anotado, então é importante. O problema é quando você esquece até de anotar. Aí você tem um problema, vai ter que fazer um curso de memorização ou algo parecido, mas tem que se organizar, porque se esquecer até de anotar, o caso ficou mais sério. O memorial vai ativar a sua memória, o memorial vai trazer à sua memória aquilo que tem de promessa na sua vida. Eu estou aqui ministrando, eu sei que nesse momento, aqui no final de 2020, você está ainda em isolamento em alguns locais, você está recebendo essa palavra via internet. E olha só o que está acontecendo. Você pode estar aí na sua casa. A sua casa lembra alguma coisa boa? A sua casa traz lembranças boas? O que é que tem na sua casa que pode trazer uma boa lembrança? Ao você olhar, você lembra de um histórico. Ao olhar para a sua casa, você lembra de algo que é bom. O rei Davi, né, um salmista, mas o rei de Israel, o personagem bíblico dos mais importantes, é um personagem que teve uma vida inteira de experiências, teve uma vida inteira de momentos marcantes, e esses momentos marcantes viraram para ele uma memória. Hoje o texto que eu quero iniciar no nosso estudo é um texto significativo, texto que está em 2 Samuel 23:5. 2 Samuel 23:5 é as palavras, as últimas palavras do rei Davi. As últimas palavras do rei Davi é um tratado de memórias. Ele trouxe para a sua memória, ali no leito, já no leito de morte, ele trouxe um tratado de memórias, ele lembrou de coisas importantes, aquilo que ficou registrado na sua mente, aquilo que ficou registrado no seu emocional. Olha só a minha tradução como que tem.
2 Samuel 23:5. Não está assim com Deus, a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Olha só a conotação dessa lembrança de Davi, nessa lembrança do rei Davi, que é texto base para o nosso estudo hoje. A lembrança de Davi era sobre uma aliança que já tinha sido estabelecida. E ele usa a expressão, pelo menos a tradução ficou assim: não está assim a minha casa. Eu sei que tem uma expressão moderna que a gente fala alguma coisa parecida, né? Olha, eu sou assim com Deus. Mas na verdade tem esse assim com Deus, né? De proximidade, né? Tem uma mímica que se faz. Eu estou assim com Deus. E aí a expressão que para quem ouve e não vê, né? O movimento das mãos, eu estou assim com Deus. E aí a expressão já ficou popular. Nem precisa mais mover as mãos para mostrar que está assim com Deus, né? Na verdade, só a expressão você já entendeu. Eu estou assim com Deus. Mas Davi estava tentando expressar até poeticamente qual era a memória que ele tinha sobre a aliança dele com Deus. A aliança dele com Deus foi direcionada à sua casa. E a sua casa sempre teria um fruto, a sua casa sempre teria um bom produto. E a sua casa seria uma casa límpida, seria uma casa limpa. A sua casa seria uma casa resplandecente, tão resplandecente como o dia que nasce, tão resplandecente como uma manhã sem nuvens, que não atrapalha o brilho do raio do sol, não atrapalha o resplandecer do dia, uma manhã sem nuvens, uma manhã límpida. Disse assim, não está assim a minha casa. Você imagina esse Senhor no leito de morte, nas suas últimas palavras, ele recordando da aliança. Deus fez uma aliança comigo e eu me lembro. Eu me lembro dessa promessa de Deus, de como seria a minha casa, uma casa resplandecente, uma casa que transparece a presença de Deus, uma casa límpida. E não está assim a minha casa? Não é assim a minha casa? Olha o testemunho, ele já está testemunhando das suas lembranças. A minha casa não é assim? A minha casa não está desse jeito? Assim como Deus prometeu, assim está a minha casa. Era a lembrança que ele tinha, um memorial. Alguma coisa ativou a memória desse rei, a ponto de até no seu leito de morte ele não esquecer. No leito de morte ele não esqueceu. No leito de morte ele lembrava. No leito de morte o registro veio à mente e as suas últimas palavras foram nessa direção. Se cumpriu, não está assim a minha casa? Está se cumprindo, ele via a sua descendência fortalecida, ia ser agora a sequência do rei Salomão, então ele via a sua sequência, a sua descendência fortalecida, e ele via aquela limpidez que Deus tinha mostrado, aquele resplandecer que Deus havia prometido, e ele disse, é como manhã sem nuvens. O governo, o reinado, vai ser um reinado tão transparente e abençoado por Deus como ele havia me prometido. Tá aí o novo rei, será como uma manhã sem nuvens o seu governo, porque é assim que Deus prometeu e é assim que ele está fazendo. Não é assim com a minha casa? Deus está assim comigo, Deus está assim com a minha casa. Uma memória. Qual promessa Deus fez para você, para a sua casa? Erga um memorial para você nunca esquecer. Davi, na sua história de vida, ergueu vários memoriais. Por isso, quando chegou no momento das suas últimas palavras, ele lembrou. Ele tinha uma lembrança. Memorial é para lembrar. Memorial é quando você passa em frente e lembra. Memorial é quando você se depara e não esquece. Eu lembro que foi isso. Em Fortaleza tem um monumento que eu me lembro. Quando criança, passando na frente do monumento, parece que, olha, está registrado na minha mente. Está na minha mente. Passando em frente àquele monumento, eu perguntei ao meu pai, o que é essa edificação? Né? O que é esse negócio aí? O que é isso? Ao que o meu pai me explicou, é o mausoléu suspenso. O mausoléu suspenso?
E eu trouxe hoje aqui para você ver. Olha só essa foto desse mausoléu. É um mausoléu suspenso. Por que é suspenso? Ele tem um balanço, né? O pessoal que gosta de construção vai entender. Ele tem um balanço, mas você olhando aí para a foto, você vê, não tem colunas. Ele se sustenta aí no ar. A construção foi feita para suportar esse tipo de balanço. É o mausoléu a Castelo Branco, né? O Marechal Castelo Branco foi presidente do nosso país cearense e aí fizeram essa homenagem. Uma homenagem ao Marechal Castelo Branco. E aí você passa, é uma rua movimentada em Fortaleza. Quem conhece a cidade vê, você passa nessa praça e tem esse monumento. E aí chama a sua atenção, você pergunta o que é isso? Foi o que eu fiz com o meu pai. O que é isso? E ali ele disse que era esse, para ele identificou, é um mausoléu suspenso no ar. Porque quem olha vê, está suspenso. E aí se sabe que era essa homenagem, né, um mausoléu em homenagem ao cearense que foi presidente do Brasil. E aí estão os seus restos mortais, é uma galeria também de objetos pessoais para que se lembre da celebridade, né, do ex-presidente, aquele que era da terra, e aí fizeram essa homenagem para ele. É mausoléu, é um memorial, é uma lembrança. É uma identidade visual que quando você se depara, você lembra. Eu estive em Israel algumas vezes e eu fui no Yad Vashem. Também quero te mostrar. É um memorial. Yad Vashem é um memorial à história dos heróis que sofreram no Holocausto. E aí se ergueu esse memorial, se trouxe esse memorial para que nunca seja esquecido. Então é cheio de símbolos. Você vai andando, é uma arquitetura, é um ambiente enorme. Você vai andando, tem as câmaras onde tem as apresentações, a galeria, o design arquitetônico é ímpar para levar você a caminhar pela história para que aquela tragédia nunca seja esquecida e os heróis que ali atuaram também sejam lembrados, para que nunca se repita, mas também por honra, né, aqueles que foram tidos por justos das nações. É isso que quer dizer a essência da construção, da edificação desse monumento, desse memorial. É um museu para trazer a memória os heróis que atuaram durante o Holocausto e conseguiram salvar ainda muitas vidas. Uma representação de Isaías 56:5, e a eles darei a minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome, Yad Vashem, que é o significado em hebraico, né? E ali ele dá o memorial. Então, o cumprimento dessa promessa do profeta Isaías, né? Dessa profecia no livro de Isaías, eles construíram esse museu aí em homenagem aos heróis, para que nunca seja esquecido, para que nunca seja esquecido. E você tenha sempre uma memória. Memorial serve para isso. Memorial é algo visual. Memorial traz na visão, naquilo que estabelece em cima dos seus olhos uma lembrança. E aí não esquece. Por isso que aquele senhor, já um rei, ele lembrava. Ele tinha uma promessa. E ele agora podia contemplar o cumprimento da promessa com a memória muito ativa. Eu estou percebendo, alguma coisa está se cumprindo aqui comigo. Eu estou lembrando. Memorial é algo muito sério, que Deus estabelece para que a gente nunca esqueça que uma aliança foi estabelecida, que uma promessa foi empenhada, que alguém disse alguma coisa e tem que ser levado em consideração. É uma anotação na sua agenda. Aquele rapaz que inventou o post-it, né? Aquele papelzinho, normalmente amarelinho, que as pessoas colocam lembretes e colam ali na tela do computador, colam na cabeceira da sua área de trabalho, para você não esquecer. Algo muito importante.
Uma mensagem que não esqueça. Anota lá no post-it. O cara ficou rico com um papelzinho autocolante. Porque é um memorial para você nunca esquecer. Deus sempre emite memórias para que você não esqueça das alianças, não esqueça da promessa, não deixe a promessa ser apagada da sua mente. Deus trabalha com memoriais. Desde o começo ele envia memoriais para lembrar, para não esquecer, porque ele não esquece. Mas você tem esse problema, a sua mente vai apagando, você não lembra de tudo. Você não lembra de tudo da sua infância, não lembra de tudo da sua adolescência, não lembra de tudo da sua juventude. Eu duvido que você lembre, às vezes, até o que comeu ontem. O que foi que você comeu no sábado passado? Tem gente que é tão longe da realidade, voa tanto na sua mente, que nem lembra o que comeu no sábado passado, gente. Então o memorial é importantíssimo para você não esquecer das promessas. Deus trabalha com memoriais. Gênesis 9:13. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Um arco nas nuvens. Um arco celeste. O arco que aparece no céu. Ele empenhou uma palavra, ele tem uma aliança com a terra. Eu tenho uma aliança, não destruirei mais essa terra com água. Você lembra do episódio do dilúvio? Não destruirei mais. E para que fique lembrado que isso não acontecerá mais, um arco no céu. Aparece depois da chuva. Exatamente para lembrar. Tá vendo? Eu não destruirei, mas a minha aliança está de pé. Aparece o arco. Aparece o memorial. Aparece a lembrança. Aparecem essas coisas que fazem com que você não esqueça. Apareceu o arco celeste, você lembra, tá vendo? A chuva cessou, o sol já está brilhando. Os físicos vão te explicar por que aparece o arco celeste. Eles vão te explicar. É quando os raios batem ali, a umidade, e aí vai ter a divisão do prisma de luz, e aí aquelas cores se formam. Arco-íris é só isso. Mas por que ele aparece? O que você vê hoje? Teve uma mudança no céu desde o dilúvio. Quer saber mais? Procure aí as nossas mensagens sobre Noé, que a gente explica direitinho por que arco-íris profeticamente aparece. E aqui tem uma lembrança, eu estou te lembrando, é o que Deus está dizendo. Eu tenho uma aliança com a terra, não será mais destruída com chuva. Então por isso vai sempre aparecer esse memorial. Esse arco nos céus será um memorial para vocês lembrarem que nunca vai ser destruída a terra assim. A gente tem que lembrar das coisas. Eu lembro de um pastor amigo meu que ele dizia, eu sou muito esquecido. Eu sou muito esquecido, vou fazer um curso de memorização. E ele fez o curso de memorização. E eu perguntei, ei, como é que tá o curso? Tá dando jeito? Rapaz, eu esqueci até a chave do carro. Quando ia sair, trancava a porta da casa, a chave da casa tá na mão. E eu saía, quando chegava no carro, cadê a chave do carro, rapaz? Cadê a chave do carro? Não tô achando. Eu tinha que voltar em casa e pegar a chave do carro. E ontem eu usei uma das técnicas que eu aprendi no curso e funcionou. Que técnica é essa? É você pegar um objeto e dizer para ele, você vai me lembrar da chave do carro. E ontem eu fiz isso. Eu coloquei um objeto em cima da minha mesa e disse para ele, você vai me lembrar de levar a chave do carro. E ontem eu estava trancando a porta, opa, olha só quem está ali em cima da mesa. Você me lembrou de eu pegar a chave do carro. E eu fui lá e peguei a chave do carro. Um memorial, gente. Um memorial. Isso é essa técnica. Olhou para o memorial e lembrou. Eu tenho que pegar alguma coisa. Olha a técnica de memorização dele. Um memorial.
um post-it, né? Que ele viu ali um objeto que serviu de lembrança, serviu de memória. Tem pessoas que dizem, amarra um fio, uma fita no seu dedo que você vai lembrar. E aí eu vi uma piada, às vezes, num desenho animado. Né? O desenho animado era o aniversário da pessoa ali, aí o cara amarrou a fita no dedo para lembrar de comprar o presente. E aí saiu de casa. E quando chegou lá em frente da loja, ele olhou para a fita no dedo e disse, por que eu botei essa fita mesmo? O desenho animado destruindo ali o memorial. Eu uso uma aliança no meu dedo, é um memorial. Memorial de que eu casei com a mulher mais linda do planeta. Toda vez que eu olho para minha mão, eu me lembro. Eu sei quanto foi que custou essa aliança para mim na época, meu amigo. Na época me custou. Eu lembro da história, eu lembro de como entreguei essa aliança para minha noiva na época. Eu lembro do dia do casamento, quando ela veio parar nesse lado, né, da mão, nessa mão esquerda, saiu da mão direita, veio para a mão esquerda. Eu lembro. Porque o memorial, toda vez que eu olho, é um memorial. Eu estou lembrando, eu tenho um memorial. Olhou, ativou a memória. Toda vez que você vê, ativa a memória. Tem gente que tem um memorial, por exemplo, para beber água. Hoje, com o celular, você pode colocar alarmes. E aí, aquele alarme vai lembrar você. Alarme de tomar o remédio na hora. Você bota lá o alarme de 3 em 3 horas, minha alarme que eu tenho que tomar aquele remédio. E tem gente que bota para lembrar de beber água. Beba sempre água. Beba muita água, tá? Lembrando, beba sua água aí, ó. Faz muito bem à sua saúde, então beba sua água. Então tem um memorial. Eu lembro de uma pessoa que depois colocou nas redes sociais, né? Porque telemarketing, eu ainda não achei pessoas que gostam de telemarketing. Que fica telefonando para você várias horas durante o dia. De 5 em 5 minutos o telefone toca, você atende, nem é para você. Às vezes é um telefone que alguém deu errado. Eu queria falar com o senhor fulano de tal, mas não sou eu. Mas, meu amigo, não dá meia hora. Telefone de novo. Fulano de tal. Eu já disse, não sou eu. Mas não tem jeito, eles ligam de novo. Eu queria falar com... Mas não sou eu. Quem é que gosta de ser incomodado assim o tempo todo? Eu vi uma pessoa nas redes sociais e disse, eu me livrei disso. Toda vez que ele ligava com aquele número, eu salvava. Beber água. E aí quando ele ligava, a hora de beber água. Ia lá e beber água. Pronto, resolvi. Telemarketing, me ligue. Eu salvo o seu nome com beber água. Eu sempre lembro de beber água. Eles não falham. Eles vão ligar na hora certa, gente. Você vai passar o dia bebendo a sua água. Vai ficar sempre saudável. Memorial. Você olhou ali para o alarme, já sabe. Tem que fazer. Porque está lhe lembrando. Então tem que ter um memorial. Você olhou, lembrou. Deus trabalha assim. Olhou, vai lembrar da promessa. Olhou, vai lembrar da promessa. Olhou, vai lembrar da promessa. Abraão recebeu uma promessa. Hoje é conhecido como o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa. Abraão mudou até o nome. Deus vai mudar o teu nome. Porque toda vez que alguém te chamar, você vai lembrar da promessa. Não será mais Abrão, mas será Abraão. Uma experiência com Deus inesquecível. Porque toda vez que alguém chamava Abraão, lembrava. Foi uma experiência tão forte com Deus que ele mudou o meu nome. E quando você chama Abraão, eu lembro daquela experiência. Deus foi além. Não somente o teu nome, Abraão, mas instituiu ali a circuncisão. Todos que vierem depois de ti deverão ser circuncidados. Então está no corpo. Está no corpo. Alguns sacerdotes de Israel contam pra gente que eles não querem trair, porque quando já fica ali despido, já tem um sinal, já lembra. Eu tenho uma aliança. Eu tenho uma aliança. É para lembrar, gente. Para você não esquecer. Então, memorial visual. Quando você olha, você lembra. Mas o memorial visual tem que te remeter a uma memória de uma atitude. Então, deve te levar, na verdade, para uma lembrança de uma atitude que foi tomada, uma experiência que foi vivida. Olhou para o visual, você tem que lembrar alguma coisa. Uma situação, uma experiência.
quando Davi estava lembrando, ele lembrou da experiência dele com Deus, das alianças, das promessas que Deus foi ministrando durante a sua vida. E ele viu, está se cumprindo. Prometeu sobre a minha casa, está se cumprindo. Não está Deus assim com a minha casa? Está. Era uma pergunta retórica. Está. A minha casa está cheia da aliança de Deus. A minha casa tem paz. A minha casa tem alegria. A minha casa tem testemunho. Eu estava conversando com uma pessoa ontem. Eu dizia, olha, eu sou um pastor que aprendi que o reino é palavra e testemunho. É a palavra de Deus que nos organiza e a gente corre para viver conforme aquela palavra que nos organizou. E aí testemunha. Então é palavra que te orienta e a vivência dessa palavra que faz com que você seja orientado. Quem olha diz, a vida dele está bem orientada. A vida dela está bem orientada. De onde vem isso? Vem da orientação que eu recebi. Então é uma palavra de princípios que te leva a uma vida de princípios. A palavra chegou e você viveu. A experiência que você tem de Deus te ordenar, a experiência que você tem de Deus te trazer os entendimentos, você leva para a prática. Então você aprende a teoria na sua experiência com Deus, mas depois vai lá praticar. Então é palavra e testemunho que vão te classificar como uma pessoa que realmente serve a Deus. Não dá para, eu quero só o testemunho. Mas de onde vem os princípios? Tem que ter palavra. Não, eu quero só estudar a palavra, mas nunca vive. Nunca tem experiência. Onde vai ter esse visual para você lembrar? Onde vai ter o memorial para você se recordar da experiência que tem? Não dá para só viver, tem que ter uma palavra que te organize em princípios. Eu lembro de Jesus na casa. Olha, essa parte é muito forte, né? Eu lembro de Jesus na casa, entrou uma mulher. Entrou uma mulher com um vaso. E a identificação deixa a passagem famosa. O vaso de alabastro. Você já sabe a cena. Você conhece a cena. Jesus estava lá ministrando, mas ela entrou. Ela entrou carregada de intenções boas para aquele momento. Porque dentro desse vaso de alabastro tinha um perfume caríssimo. Um perfume caríssimo que se você destampasse, porque tem o bocal muito fino, você destampa e aquele aromazinho vai tomando conta do ambiente. Mas ela estava tão apressada em adorar a Jesus que a expressão da descrição diz que ela quebrou o vaso. E quando ela quebra o vaso, todo o aroma sai de uma vez. E o escritor diz que a casa foi tomada por aquele aroma. E ela derrama aquele nardo puro, caríssimo. Né? Alguns estudiosos dizem que esse nardo veio do Oriente e esse nardo era realmente muito caro. Era uma preciosidade, por isso que se destampava ali e derramava um pouquinho e já era o bastante. Ela quebrou o vaso inteiro. E aquele perfume caríssimo tomou conta do ambiente. E ali era o seu perfume de lágrimas, né? Porque ela chorava aos pés de Jesus e enxugava ali com seus cabelos. Isso ficou até poético, mas você vê no natural da situação, da cena, era cabelo e lágrima misturados. Ali era o perfume das suas lágrimas. E alguns tentando repreender e Jesus falando que essa mulher, ela está percebendo, ela está servindo de profecia daquilo que já estava vindo, que era a sua entrega. Ele ia se entregar por mim, ia se entregar por você, ia se entregar por todo aquele que nele crê, e ele deveria ser ungido para aquela situação, e ela já estava se antecipando, adorando ao Senhor daquela forma. Foi um ato profético. E foi tão marcante aquela experiência porque
tinha uma sequência de memoriais ali. Um memorial que todo mundo conseguia ver. Uma mulher que se derramava nos pés, e a cena foi tão marcante para o apóstolo que escreveu, 3 apóstolos descreveram essa cena, que eles conseguiam ver detalhes. Um via um detalhe, outro via outro, mas a cena ficou marcante, que era a mulher aos pés de Jesus. A mulher chorando, os cabelos se misturavam com as lágrimas. Tamanha adoração. Outro memorial que ficou marcante e eles não conseguiram esconder. O cheiro. O cheiro ativa a nossa memória também. Um perfume que você mais gosta e é o perfume que você sempre usa. Onde você chega com aquele perfume e as pessoas já dizem, é você. Onde você chega com aquele cheiro, as pessoas já identificam. Você sempre usa esse, você gosta muito, então você chegou. Porque o perfume é muito marcante. E eles dizem, foi um memorial, todo mundo sentiu aquele cheiro. Explodiu aquele cheiro no ambiente, tomou conta de tudo. Todo mundo lembrou da história. Jesus disse que essa história tinha que ficar marcada, essa história tinha que ser lembrada. Mateus 26, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez por memorial. Por memorial. Foi uma sequência tão forte que até se tornou uma ordem de Jesus. Quando se falar do Evangelho, não esqueçam, essa parte tem que ser dita. E olha hoje aqui, eu estou falando para você sobre essa parte do Evangelho. Eu estou te contando sobre essa memória, sobre esse memorial, uma experiência que foi tão marcante que ela tem que ser contada. Ela ficou na memória, um preço caro que foi pago, mas por sentido de adoração, um preço caro que foi derramado, mas com um propósito sério, um sinal que foi estabelecido, mas ali por memorial. Um preço tão caro, e se faz o quê? Se adora a Jesus com ele. E isso é por memória, não vai ser esquecido. As pessoas vão lembrar que um dia você fez algo até de muito valor para Jesus. Você lembra qual foi o algo de tanto valor que você fez para o reino? O que foi algo que tão valioso, tão precioso, caro, caríssimo, mas você fez para o reino? Você lembra? Eu vi um testemunho ontem de uma pessoa também que estava feliz em contar que nos últimos meses conseguiu dar um dízimo na igreja, o maior dízimo da história dela. Olha, foi o maior dízimo que eu dei na minha vida. Mas por que ela estava feliz em dizer isso? Porque ela tinha um reconhecimento de honra. Deus tem feito tanto por mim. Tem aberto tanto as portas na minha direção. Eu tenho conseguido renda de onde eu nem imaginava. A renda tem chegado. E como Deus tem me abençoado com essa renda, eu estou também devolvendo ao reino a minha atuação, a minha atitude. E ao fazer isso, ela lembrava. É um memorial. Ela lembra das bênçãos que estão acontecendo. Ela é por isso que eu dou, porque eu me lembro. Foi o preço mais caro. E agora eu me lembro. Porque Deus me deu uma bênção tal que eu posso fazer isso. Qual foi a coisa mais cara que você já comprou para você? Você deve lembrar. Se eu te perguntar a coisa mais barata, talvez você não lembre. Mas qual é a mais cara que você já comprou para você? Você deve lembrar. Você deve lembrar porque é caro. E hoje a gente tem umas facilidades que não nos deixam esquecer. Cartão de crédito, ele nunca lhe deixa esquecer.
Você comprou alguma coisa parcelada no cartão de crédito, todo mês ele lembra. Todo mês ele lembra. Lembra daquela compra? Tá aqui. Para você não esquecer. Ele lembra você. Outro testemunho que eu vi de uma pessoa comprou um carro. Eu queria trocar de carro e, meu Deus, me ajuda a trocar de carro, porque esse carro velho está desvalorizando muito e carro velho dá dor de cabeça, né, gente? Carro velho dá dor de cabeça. Tem vezes que é mais prejuízo você ficar com um carro velho do que você investir e comprar o carro novo, porque de manutenção o carro velho dá dor de cabeça. E ele quis trocar de carro e trocou de carro, agradeceu a Deus pela troca do carro e ele disse, olha, não dá para esquecer, porque eu comprei o carro no cartão de crédito, tinha sido aumentado o perfil do cartão um mês atrás, parecia assim que estava tudo tão ajustado que eu disse, foi Deus que fez isso. Resolveu dar glória a Deus, porque tinha sido aumentado o limite do cartão, mudou de perfil, aumentou o limite do cartão. Um mês antes o cara chegou, pois eu tenho um preço, qual o preço? O preço que aumentou o seu cartão. Pronto, casou, foi isso mesmo. Foi Deus que me abençoou. E ele passou o cartão e ele diz, eu não me esqueço, todo mês tem um cartão para pagar, eu não me esqueço. Isso aqui foi Deus quem fez por mim. Qual foi a coisa mais cara que você já fez? Qual foi a expressão mais árdua que você já fez no reino que te fez assim, lembrar? Eu lembro, ainda hoje eu lembro, é o seu memorial. Nunca fiz nada no reino que fosse tão forte que me fizesse lembrar. Então faça agora. Faça alguma coisa que te cause tamanho movimento, tamanha movimentação, tamanha agitação, que você não esqueça. Que você não esqueça. A ponto de você sempre lembrar. Tem uma expressão que a gente usa muito aqui, né? Eu dei o meu sangue por isso. Eu dei o meu sangue por isso. É um esforço tal. Se esforçou tanto. Foi ali tanta coisa empenhada naquele esforço que parecia que estavam tirando o seu sangue por aquele negócio. Você já deu o seu sangue pelo reino de Deus? Eu entrei na igreja uma vez e estava tendo uma campanha muito nobre de doação de sangue para o Hemocentro, né? Então tinha ali a doação de sangue, mas jovem é jovem, né? Sempre aparece um. Aí tinha um já na entrada recepcionando todo mundo, e ele dizendo, está na hora de você dar o seu sangue pelo reino, Jesus já derramou o sangue dele por você, agora é a sua hora, dê o seu sangue pelo reino de Deus e faça a sua doação, dê o seu sangue por vidas. E aquele convite ali tão animado, né? Um joguete de palavra tão nobre, registrou na minha mente. Até hoje eu lembro. É um memorial. Dá o sangue pelo reino. Que coisa linda. Jesus fez isso por mim, Jesus fez isso por você. Ele deu o sangue dele pelo reino. A palavra que estava aqui junto com Mateus 26, Lucas 22, 19. Tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Você conhece a expressão, que é a expressão usada na Santa Ceia? Fazei isto em memória de mim. Toda a celebração de Santa Ceia é um memorial que se recorda que o corpo dele foi entregue e o seu sangue foi derramado. É um memorial. Então, memorial de Deus exposto, memorial de Deus colocado, porque há uma promessa envolvida, há uma aliança envolvida. No final desse discurso ele diz que nunca mais provará dessa ceia, até que seja aquele dia na eternidade, onde ele vai nos receber na sua eternidade e ali podemos celebrar juntos novamente. E para vocês não esquecerem dessa promessa, façam a ceia, comam pão, bebam vinho, celebrando isso, celebrando esse momento, para que vocês lembrem que tem uma promessa. Na eternidade, eu vou estar com vocês celebrando esse ato. Memorial, pessoal. Memorial. Memorial que custou o corpo e o sangue de Jesus, mas tem uma promessa forte. Qual foi o memorial que você lembra que custou tanto para você no reino? Se recorde desse memorial, porque
essas promessas que Deus nos faz, elas têm que ser guardadas, têm que ser veladas, têm que ser protegidas. Elas não podem apagar da sua mente. Você não pode esquecer da memória de Deus, da promessa de Deus para você. Tem que estar na sua memória. Ative a sua memória com memoriais. Ative a sua memória com sinais. Ative a sua memória com registros. Deixe isso registrado para que ninguém tire de você. Coisas nobres que você faz diante de Deus sobem para Ele por registro. Ele considera como um memorial. Nós podemos ter as nossas falhas de memória. Deus não tem. Ele não esquece. Mas se você esquecer, como vai se cumprir? Porque se esqueceu até no dia que se cumpriu, você não vai lembrar para dar glória a Deus, para exaltar a Deus. Você esquece também. Então ative, tenha a sua memória em dia. Deixa Deus te mostrar sempre. Tem um ato que foi muito lindo, que demonstra isso. Olha só o que aconteceu com um personagem bíblico chamado Cornélio. Um anjo chegou a falar com Cornélio, chamou seu nome, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: O que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. As tuas esmolas, as tuas orações, as atitudes, a prática, o testemunho, a conduta de vida, o fato trazido para a realidade, o dia a dia, o cotidiano de homem de Deus de Cornélio. Subiu para Deus como memorial. Deus lembrou, porque Cornélio orava, porque Cornélio fazia seus atos sociais, porque Cornélio tinha uma expressão espiritual para com Deus, tinha uma condição de proximidade de Deus. Essa oração é a intimidade, é o relacionamento. Cornélio tinha um relacionamento com Deus. E isso subia por memória de Deus. Subia por memória. A história toda está em Atos capítulo 10. Como Deus moveu os céus e tocou o apóstolo Pedro, porque se lembrou de Cornélio. Lembrou-se de Cornélio, ativou o apóstolo Pedro para ir até Cornélio, porque Cornélio deveria receber uma porção especial, porque tinha memória envolvida. Tinha memória envolvida. Ele tinha um ato que ele praticava sempre, orava. Ele tinha um ato que praticava sempre, atendia aos necessitados. Não os desprezava, mas os amava. Ele orava. Deus se lembrou e mandou: Pedro, vai até a casa de Cornélio. Senhor, eu não me relaciono com o gentio. Cornélio era da corte italiana. Eu não me relaciono com o gentio. Deus o levou. Você vai, porque eu não os desprezo. Quem é você para desprezar? Pedro foi lá, começou a ministrar, e aí tem o versículo 44. Pedro ainda falava quando veio o Espírito Santo sobre todas as pessoas que Cornélio chamou para a reunião, porque Cornélio levou multidão de gente para dentro da casa dele para ouvir a palavra de Deus que Pedro estava levando. Ah, meu Deus, como eu queria! Queria que você me chamasse para a sua casa, reunisse a sua família, diga: pastor, vem aqui na minha casa, traga a palavra de Deus. Já pensou isso aqui acontecendo dentro da sua casa? E a palavra de Deus veio e o Espírito Santo veio sobre todos que estavam na sua reunião. Que maravilha! Cornélio tinha uma memória diante de Deus. Ele tinha um memorial diante de Deus por causa da sua atitude de homem de Deus. Ele orava e não desprezava os necessitados. O memorial era estabelecido. Que momento lindo! Que momento ímpar nós temos que erguer memoriais na nossa casa. A nossa casa tem que ser um memorial. O dia a dia da nossa casa tem que ser um dia a dia que nos leve para Deus. Tem que ser um dia a dia
que nos mostre uma conduta diante de Deus. Tem que ser um dia a dia que nos leve a nos aproximar de Deus. E todos aqueles que observarem aquele memorial também terão uma lembrança no dia em que aconteceu alguma coisa tão especial dentro da minha casa. Foi no dia que Deus veio cumprir o seu memorial. Ele se lembrou e veio cumprir o seu memorial. Como está a sua casa? Não tem nenhuma memória boa dentro da sua casa? Não tem nenhuma lembrança boa dentro da sua casa que te remeta à necessidade de você buscar a Deus, que te remeta à alegria de que, buscando a Deus, nós temos alguma coisa aqui em casa? Eu fui a Jerusalém e lá a gente comemora a festa dos tabernáculos e toma a ceia juntos. E aí eles deixam para você uma lembrança, deixam para você um cálice ali extraído da madeira do deserto e fica uma lembrança. Eu queria que alguém trouxesse esse cálice para mim para mostrar. Alguém pode trazer? Tá lá no... Aí você tem um cálicezinho. Aí você traz para o memorial. É uma memória para você, daquela experiência que você teve. Você foi a Jerusalém e celebrou a Santa Ceia ali com os irmãos em Jerusalém. Durante a festa dos tabernáculos, você traz... Obrigado. Você traz um como esse aqui, ó. Feito da madeira do deserto, escrito Festa dos Tabernáculos. Eu lembro que ano foi esse, eu lembro como foi a situação, eu lembro que eu estava lá, eu lembro que eu tomei a ceia, aqui tinha o suco da uva, nos distribuíram o pão, eu lembro. Isso aqui foi feito, foi celebrado em um local muito especial para mim, lá em Jerusalém, no Jardim do Túmulo. A gente recebeu. É um memorial, você lembra da experiência que foi marcante. E eu lembro. Toda vez que eu olho para isso aqui na minha casa, eu lembro, olha só, eu estava lá naquele dia. Deus fez algo especial por mim ali naquele dia. Está dentro da minha casa um memorial, eu me lembro. Qual memorial na sua casa? Eu tenho um lugar na minha casa que eu oro. Quando eu vou pôr as minhas filhas para dormir, eu oro com elas. Eu aproveito e me ajoelho ali e faço a minha oração própria, elas vendo, porque ele vai ativar uma memória nelas. Elas vão lembrar, elas vão dizer no futuro: meu pai orava no pé da minha cama. E elas vão crescer sabendo: meu pai orava aos pés da minha cama. E se isso for um memorial forte para elas, que é o que eu quero que seja, elas façam assim com os filhos delas também. E os filhos dela vejam como memorial e também orem. E assim a nossa casa fica uma casa de oração. Porque a gente vai lembrar, na nossa casa a gente orava. Na nossa casa a gente tinha experiência com Deus. Na nossa casa a gente assistia culto. A nossa casa era assim. Era uma casa de bênção. Era uma casa de Deus. Memorial. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão as pedras, né? Até o dia de hoje. Quero que um dia você vá comigo até Jerusalém, nas nossas caravanas. Em algumas dessas passagens a gente pode ir até Gilgal e lá tem um altar até o dia de hoje. E os melhores estudiosos, historiadores, apontam que ali seja esse memorial, porque Josué passou um momento tremendo. Foi o momento em que um milagre das águas pararem, as águas de um rio corrente pararem. Os sacerdotes com a Arca da Aliança no meio do rio e o povo todo cruzando. E se tomou ali 12 pedras que só poderiam ser pedras de leito de rio.
tiraram do leito do rio, colocaram ali do lado e ficou por memorial até o dia de hoje. É o que está escrito. Ficou por memorial que alguma coisa maravilhosa aconteceu ali. Deus fez um milagre ali e se restou memorial. Eu me lembro. Deus fez um milagre em mim. Levantou-se as pedras e colocou ali, pronto, está aqui, para que ninguém esqueça que nesse dia Deus nos permitiu tirar até pedra do leito, porque as águas pararam e o povo passou. Está faltando alguma memória sua? Lembre aí de um dia que Deus abençoou tanto a tua vida com um milagre que te impactou, mexeu no seu emocional e o registro da memória ativou, está registrado, você lembra até hoje. Lembre aí o dia, lembre aí o ato, lembre aí a experiência que você teve com Deus, a ponto de você nunca esquecer. É um memorial. É um memorial. O Espírito que desceu ali na reunião de Cornélio, eles falaram em outras línguas que nem conheciam. Eles falaram em línguas espirituais. Saía ali um som espiritual da boca deles. Eu me lembro quando aconteceu comigo também. É um registro inesquecível, eu me lembro, porque ali ficou um memorial. Toda vez que você ora intensamente na presença de Deus e começa a orar em outras línguas, as línguas espirituais, você lembra do registro. Está registrado. Erga um memorial na sua casa a ponto de você olhar, passar e dizer: oh, isso aqui foi muito forte para mim. Foi o dia que Deus falou isso comigo. E você nunca vai esquecer. Deus me prometeu que faria dessa forma. E aí você lembra. Está aqui a minha memória. Se precisar, coloque fita no seu dedo para você não esquecer da promessa que Deus já te fez. Se precisar, coloque uma fita de lembrança para você não esquecer. Deus falou com você. Faça um quadro com uma foto daquele dia que Deus te falou. E quando você passar diante do quadro, você vai lembrar: eu lembro, isso é um memorial, não posso tirar isso da minha vida. Tenha uma vida de oração. Vai ser um memorial erguido diante do Senhor. Um vaso de alabastro com perfume caríssimo. Você nunca vai esquecer que a sua oferta foi tão alta. Não vai esquecer. Foi a oferta mais alta da minha vida. Você vai dizer: eu me lembro desse dia, porque a oferta era alta. Eu me lembro. Qual foi o ato mais nobre que você fez no reino? Você não vai esquecer. Você lembra. Foi o mais nobre. Você vai lembrar. A minha oração que durou mais, você vai lembrar, porque foi a que durou mais. É um marco. Qual foi a mais top atitude que você já tomou no reino? É um memorial. Você nunca vai esquecer. Eu já fiz uma vigília sozinho, só eu. Eu sozinho. Eu nunca vou esquecer. Eu ainda era solteiro, morava na casa dos meus pais, no meu quarto. Eu decidi, hoje eu vou fazer a vigília sozinho, a noite toda. Foi muito fácil, não foi não. Não foi não. Não foi por isso que eu me lembro. Porque foi muito difícil sozinho ficar acordado orando. Sozinho ficar acordado adorando a Deus. Sozinho. Mas um território que você conquista é um território que você domina. Passou dessa vigília, ufa! Se vier outra com mais gente para interagir, eu vou vencer também, porque eu já venci uma vigília sozinho. Qual foi o ato que você fez mais nobre no reino? É um memorial para você. Erga memoriais. Erga memoriais. Lembre da promessa. Chegue nessa idade de Davi, onde você pode diagnosticar e dizer: eu lembro, não está assim a minha casa com Deus, porque foram erguidas memoriais. Foram erguidos memoriais. E a aliança foi estabelecida muito bem definida e segura.
de que a minha casa seria como uma manhã sem nuvens na sua descendência de governo. E não é assim que está a minha casa hoje? É. Então levante os seus memoriais a ponto de você dizer: não é assim que Deus faz? É. Ele cumpre. E eu tenho uma memória para provar. Eu tenho uma lembrança para me mostrar. Deus falou e Deus cumpriu. E o seu memorial se torna um testemunho. Eu quero orar pela tua vida. Eu lembro do dia em que eu liguei para o meu primo. Isso é memorial. Liguei para o meu primo que hoje é pastor, o pastor Fabiano. E eu liguei para ele dizendo: olha, primo, eu li a Bíblia toda. Eu li essa Bíblia toda e eu preciso entender mais do reino. Eu preciso entender mais sobre Jesus. Eu preciso saber mais como acontece o que está escrito nessa palavra, nessa Bíblia. Eu preciso ir para a igreja. E ali foi o dia em que eu entreguei a minha vida a Jesus. Ele me levou para a igreja e ali eu entreguei a minha vida a Jesus. Um marco, eu me lembro. Eu me lembro. Então eu quero fazer uma oração por suas memórias. Eu quero fazer oração pela sua vida. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração com você. Eu vou te fazer um pedido. Você coloque a sua mão direita no seu coração. Coloque as duas mãos no seu coração. Eu vou pedir que você repita depois de mim. Você pode orar dessa forma. Senhor Jesus. Você pode repetir. Senhor Jesus. Hoje eu faço desse momento um memorial. Hoje eu levanto um memorial na minha vida. Hoje, nesse lugar onde eu estou, eu ergo um altar. Um altar a Deus. Um altar ao Senhor Jesus. Um altar onde eu vou me lembrar que nesse dia eu entrego a minha vida ao Senhor. Nesse dia eu quero experiências com Deus. Nesse dia eu decido que eu quero viver com o Senhor. Eu quero mudar de vida. Eu quero algo novo na minha vida. Nesse dia eu quero me entregar ao Senhor Jesus. Que o Senhor seja o meu Salvador e que me lembre sempre que eu me entreguei a Ti. Amém. Permaneça com suas duas mãos no seu coração, porque agora eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa que tomou essa decisão. Eu abençoo que isso seja um memorial, que esse dia seja marcante para ela, que essa mensagem fique registrada como uma lembrança para o dia em que ela se entregou a Cristo, o dia em que ela se entregou a Jesus, o dia em que ela decidiu mudar de vida, o dia que ela pediu algo novo na vida dela, sabendo que o Senhor é poderoso para assim fazer e certamente fará. Então que hoje seja estabelecida essa aliança, a aliança de mudança de vida, a aliança de se entregar ao Senhor, uma aliança de ser uma vida nova, a aliança de chegar um algo novo de Deus na vida dela, uma experiência ímpar, que ela nunca esqueça e que assim se confirme em nome de Jesus. Se você já fez uma oração como essa de entrega a Jesus, Deus continue te abençoando. E se essa foi a primeira vez que você fez essa oração, nós queremos conversar com você, queremos te falar mais sobre esse reino, queremos te falar mais sobre esse momento em que você fez essa primeira oração. Você pode nos contactar nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, sempre com o nome Efraim Apostólico.
porque nós certamente teremos o prazer de te ajudar, de te falar um pouco mais sobre esse reino, te falar um pouco mais sobre essa oração que você acabou de fazer. Vamos tirar alguma dúvida que possa restar e certamente te ajudaremos a prosseguir no caminho dessa rota inesquecível, por isso que é um memorial tão forte, que é o dia em que você faz essa oração. Que Deus continue abençoando a tua vida. Entre em contato que nós certamente te ajudaremos. Meus amados, eu também quero falar com vocês sobre algo muito importante. O nosso ministério, o Ministério Efraim, aqui em Teresina, é um ministério que tem abençoado muitas vidas, tem abençoado muitas famílias. E se temos também abençoado você, abençoado a sua casa, abençoado a sua vida, você pode também contribuir, fazer uma doação para o nosso ministério, para que possamos manter as nossas estruturas e continuar fazendo o nosso trabalho de abençoar famílias, de abençoar vidas. Nosso ministério ele não recebe ajuda de nenhuma outra instituição, a não ser dos irmãos, dos que se congregam conosco e de você que pode considerar fazer uma oferta, fazer uma doação para sustentar o nosso trabalho. Se tem sido abençoado com as nossas mensagens, tem sido abençoado com os nossos trabalhos, você pode também, então, nos ajudar fazendo a sua doação voluntária, fazendo a sua oferta. Aqueles que são membros do ministério podem usar também o link que aparece aí na tela para fazer a sua oferta, entregar os seus dízimos, as suas primícias, através do link PicPay, picpay.me/Efraim Apostólico, e você vai estar abençoando o nosso trabalho aqui no Ministério Efraim em Teresina. Se preferir, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo também aí na sua tela, será levado também para o PicPay e poderá fazer a sua oferta ao Ministério Efraim, a sua doação ao nosso trabalho aqui no Ministério Efraim. E por isso eu sei que Deus vai te abençoar, vai continuar abençoando a sua vida, que isso seja um memorial para você, a sua doação, a sua oferta sirva de memorial para que você atue no reino, você é atuante no reino, porque você é uma pessoa que considera ajudar o reino do Senhor, ajudar trabalhos como o nosso no reino do Senhor. Que o Senhor continue, então, abençoando tremendamente a tua vida e você possa vivenciar as melhores experiências que sirvam de marco memorial para a sua casa, para a sua família, para a sua vida, em nome de Jesus. O Ministério Efraim mantém essa Efraim Live sempre às quartas-feiras, às 19 horas, e com a pastora Aratuza Rocha. Na quarta-feira ela tem uma palavra para ministrar para a sua vida. E eu volto aos domingos, sempre 10h30 da manhã, para abençoar a sua casa, abençoar a sua vida também. Então que Deus grandemente abençoe vocês e nos siga nas demais redes sociais para ficar sempre ligados nas nossas agendas, nos demais eventos que também vamos transmitir. Em nome de Jesus. Agradeço por você ter recebido essa palavra no seu coração e ter feito memorial. Espero que isso seja uma mudança na sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, que o Senhor se levante para ti, tenha misericórdia de ti e o Senhor te dê a paz. Amém e amém. Deus abençoe. Até a próxima, pessoal.